Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro Fácil. Hoje o assunto do dia é fundos de investimento. Vou falar com vocês sobre alguns fundos de investimentos que são muito comuns no mercado brasileiro e que acabam trazendo prejuízos para os seus acionistas, para os seus cotistas. Então, não se surpreenda caso você descubra que possui um deles, porque existem milhares de pessoas investindo nesse tipo de fundo hoje no Brasil. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer exatamente quais são e o que você precisa saber analisar para identificar se o fundo onde você investe é uma boa ou uma má opção para o seu dinheiro. Eu decidi gravar esse vídeo porque agora nessa época de imposto de renda eu acabo olhando os investimentos de vários dos meus clientes, pois eu tenho um escritório de contabilidade e eu acabo fazendo imposto de renda de diversas pessoas. E aí eu percebo que várias dessas pessoas investem em fundos, normalmente de grandes bancos, que não são fundos bons, que são fundos que têm cobranças exageradas, que não têm boas estratégias e que acabam causando prejuízo para aquelas pessoas. E aí eu já vejo que o problema principal não é necessariamente o fundo, porque o banco está ali para te vender um produto. Você compra se você cair na lábia ali do vendedor, do gerente de banco. Mas cabe a você estudar e entender que tipo de produto que se adequa ao seu perfil e se aquilo é bom ou ruim, se você poderia fazer o mesmo investimento de outra forma, mais barata, sem o custo ali da taxa de administração. Então a responsabilidade é do próprio investidor, de pelo menos estudar um pouco aonde ele está colocando o dinheiro dele. E por conta disso, eu separei aqui 4 tipos de fundos que têm características que acabam trazendo grandes prejuízos no longo prazo para os seus cotistas. O primeiro deles são os fundos monoação. São fundos que você encontra em Banco do Brasil, Itaú, Santander, em bancos do tipo, e esses fundos têm apenas uma função: investir em uma ação específica. Então, normalmente eles têm um nome do tipo BB Petrobras 1, BB Vale, Itaú Vale alguma coisa. Esses fundos simplesmente pegam o dinheiro daqueles que investem nele e alocam em ações daquela empresa. Então, por exemplo, se é um fundo de Vale, ele vai pegar todo o dinheiro do fundo, o gestor vai pegar todo esse capital e vai colocar em ações de Vale. E quando alguém quiser resgatar o dinheiro desse fundo, ele vai simplesmente vender as ações de Vale. E aí eu te pergunto, para que você vai pagar um gestor? Eu vi que a média que eles cobram é entre 1,5% e 2% ao ano só para fazer isso. Então, para que você pagaria isso do seu dinheiro para uma pessoa fazer algo que você poderia fazer sozinho? Já que é para você comprar ações de Vale, vá no home broker de alguma corretora e compre. Se você acredita em Vale, faça isso sozinho. Você não precisa de um gestor para fazer isso. E esses 2% ali, ao longo do tempo, acabam te causando prejuízo. Então pensa comigo o seguinte: se você compra uma ação de Vale no dia 1º de janeiro, no dia 31/12 daquele mesmo ano, ela valorizou 100%. Se você precisa pagar uma taxa de administração de 2% nesse fundo, você recebeu 98% de rentabilidade. Só que se você tivesse comprado a ação sozinho, você teria os 100% de rentabilidade. Então não faz sentido nenhum você investir nesse tipo de fundo por causa disso. Só que tem outro fator que piora ainda a situação da pessoa que investe, do cotista que investe nesse fundo, que é a questão tributária. Quando você investe como pessoa física em ações diretamente, você tem uma isenção de imposto de renda nas vendas que você faz dentro de um mês até R$20 mil. Ou seja, se você vende ações ali num montante inferior a R$20 mil no período de um mês, de 1º a 31 de um determinado mês, você não vai pagar imposto de renda mesmo que você tenha lucro. No fundo de ações, independente do fundo que seja, você sempre vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro na valorização ali das suas cotas. Ou seja, você abre mão de uma isenção de imposto de renda porque está investindo em um fundo que só investe, novamente, em apenas uma empresa, em uma ação, em um papel. Então, não faça isso. Se você ver um fundo que está com o nome Vale, Petrobras, BBSE ou qualquer empresa específica, dê uma olhada ali no regulamento do fundo, dê uma olhada nos prospectos, nos papéis do fundo ali. Provavelmente é um fundo que investe apenas em um tipo de empresa e que cobra uma taxa de administração para fazer isso, e nunca coloque seu dinheiro nesse tipo de produto porque ele não faz nenhum sentido.
E o segundo tipo de fundo, que é mais comum ainda que esses monoações, são os fundos de renda fixa que investem única e exclusivamente em tesouro. Eu já vi um ou outro caso de fundos que investem em tesouro e que as pessoas compram cotas desses fundos. É outra coisa que para mim não faz o menor sentido. Por quê? Para que você vai comprar cotas de um fundo que investe em tesouro se você pode comprar diretamente o tesouro? Por mais que a taxa de administração desses fundos seja muito baixa, 0,1, 0,2% ao ano, é uma taxa que não tem necessidade de você pagar. Então, eu não vejo sentido. Algumas pessoas defendem que é para você ter ali um pouco mais de liquidez, alguma coisa em relação ao risco da plataforma do Tesouro, mas para mim não tem nenhum motivo para eu fazer esse tipo de coisa. Se você quer investir no Tesouro, invista no Tesouro. Se você sabe escolher os títulos do Tesouro, faça isso. Basicamente você investe em 2 títulos do Tesouro, pelo menos com base nas estratégias que eu uso. É no Tesouro IPCA e no Tesouro Selic, dependendo do que você quer fazer com aquele dinheiro. Então, não tem por que você investir em fundos que investem unicamente em títulos do Tesouro Público. Pelo mesmo motivo do primeiro tipo de fundo. Você pode fazer isso sozinho, sem ter que pagar nenhum intermediário. E o terceiro tipo de fundo que costuma te fazer perder dinheiro são os fundos multimercados. Só que aqui eu dividi eles em 2 grupos, então por isso que eu falei que tem 4 tipos de fundo. O primeiro grupo compreende os fundos multimercados que cobram o conhecido no mercado financeiro como 2,20, 2% de taxa de administração ou taxa de gestão ao ano, mais 20% de taxa de performance. E essa taxa de performance, se você não sabe o que é uma taxa que o gestor do fundo te cobra quando ele bate um benchmark. E o benchmark é um parâmetro que ele usa, por exemplo, o CDI. Então, quando os fundos usam o CDI como benchmark, mas eles são fundos multimercados, eles investem boa parte do capital, em alguns casos, em ações, em renda variável. E renda variável tende a dar um retorno muito maior do que renda fixa, do que o CDI, ainda mais um CDI estando ali em torno de 2 a 3%, como está no Brasil já há algum tempo. Então não é difícil o gestor bater esse benchmark. Então não é justo também que ele te cobre 20% sobre o valor que passar o CDI. O interessante aqui seria ele colocar, já que ele quer usar o CDI mais alguma taxa, por exemplo, o CDI mais 5%, ou poderia usar o IPCA, ou algum outro tipo de benchmark e não o CDI, que seria o mais simples de você bater, porque quando você investe em renda fixa, por exemplo, no título do Tesouro, em muitos casos você já consegue bater o CDI. Então não faz muito sentido ele te cobrar uma taxa de performance para prestar esse tipo de trabalho. Na prática, eles estão dando um jeito de te cobrar uma taxa a mais sem ter que fazer muita coisa, sem ter que mexer muito na estratégia do fundo. Então, cuidado quando você vê um fundo multimercado utilizando o CDI como benchmark ou até a própria Selic. Sempre busque fundos que estão usando como benchmark algum índice, algum outro parâmetro que seja acima do básico da renda fixa, já que eles investem parte do dinheiro do fundo em renda variável, que tem um potencial de retorno muito maior. E o segundo grupo, dentro dos fundos multimercados, são alguns que eu também já vi, que são fundos que te cobram ali os 2% de taxa de administração, às vezes não te cobram a taxa de performance, porém, quando você vai ver a composição dos investimentos, a maior parte esmagadora ali, mais de 80%, às vezes próximo de 100% do patrimônio do fundo, está alocado em renda fixa, em títulos do Tesouro, por exemplo. E aí não faz sentido nenhum um gestor te cobrar 2% de taxa de administração ou gestão por ano para investir em renda fixa ou para ter um fundo ali praticamente passivo. Ele vai te cobrar 2% ao ano se ele tiver uma estratégia, por exemplo, internacional, uma estratégia com ações, uma estratégia com coisas mais elaboradas, com investimentos mais elaborados, mais avançados. Para ele fazer o básico, ele deveria te cobrar ali no máximo 0,2% ou 0,3% ao ano. E antes de eu te dizer o que você tem que analisar nos fundos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo e caso ainda você não seja inscrito aqui. Então, se você tem dinheiro investido em qualquer um desses fundos, ou em fundos em geral, o que você tem que fazer é analisar a composição dos investimentos daquele fundo, ver qual o valor das taxas que estão sendo cobradas e quais os benchmarks que estão sendo utilizados pelos gestores para cobrar a taxa de performance caso ela exista no fundo que você está investindo. É simples assim, analise estes itens nos fundos que você tem dinheiro investido. Se algum deles estiver estranho ou estiver ali em linha com o que eu estou criticando aqui desses tipos de fundos que não são bons,
Resgate seu dinheiro e invista diretamente em produtos do mercado financeiro que você acredita. E não se esqueça nunca de estudar e aprimorar os seus conhecimentos para que você não faça bobagem com seu dinheiro. E lembre-se que sempre a pessoa que melhor cuida do seu dinheiro é você mesma. Então evite ficar seguindo conselhos de gestores, gerentes de bancos, agentes de investimento, assessores, etc. Dê valor às pessoas que estão te ensinando a caminhar sozinho, beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Valeu!